Pessoal da Arquibancada Tricolor, estamos aqui no evento Business Futebol Clube, né, que é um curso com vários dirigentes, gestores, jornalistas do meio esportivo para pessoas interessadas. Hoje é o dia da participação de Marco Aurélio Cunha. Nós vamos tentar conversar com ele rapidamente para falar do momento atual do São Paulo. São Paulo que deu uma disparada, hoje está mais perto do G4 do que do Z4, né? Teve uma vitória heróica contra o Bahia, heróica porque conseguiu segurar um resultado de 1-0 com um gol impedido, que não deveria ter sido impedido ou falta, o juiz nem deixou muito claro o que ele marcou, com duas expulsões, as duas expulsões injustas, Denilson e Maicon. O do Maicon foi até absurdo, porque o juiz expulsou ele, batendo palmas, enfim, uma coisa muito complicada. O São Paulo tem agora no meio da semana a Sul-Americana, que precisa fazer um gol lá e deve ir com os reservas, e agora a gente vai tentar falar rapidamente com o Marco Aurélio Cunha. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Marco Aurélio, ontem o São Paulo fez um jogo histórico, né, contra o Bahia, na dificuldade que teve, né, com as duas expulsões, e o Muricy vem nessa crescente, né, quer dizer, o que o Muricy mudou? Foi algum problema? Era técnico ou foi o agregar? Foi um conjunto de coisas? Porque a gente teve o Autuori também, né, e que é um bom técnico e não funcionou. O que acontecia com o São Paulo, na sua opinião? Bom, primeiro o Autuori fez o primeiro serviço, que era apaziguar. São Paulo estava muito conflitado, São Paulo estava sem liderança, cada um fazia o que queria, e certamente o Autuori veio com a sua postura, com o seu rigor intelectualizado, com a sua bondade. Ele organizou a parte emocional do São Paulo, no sentido de cada um começar a respeitar o todo e não a individualidade. Ali se falava muito na primeira pessoa. Com o Paulo começou a todo mundo falar uma linguagem coletiva. Eu acho que a sequência de jogos que derrubou o Paulo. Não foi o futebol. O São Paulo estava se organizando. Aí veio aquela malfadada excursão. Depois ainda um jogo a mais em Portugal. Por acaso o único que a gente ganhou. Por acaso. E aí o desgaste de jogos muito difíceis em curto prazo. Sem recuperação. E a pressão também, né? Mais a pressão. Então ele foi vítima do calendário e da situação que ele pegou o São Paulo. Por medo, o presidente trouxe o Muricy. Ele declarou isso, aqui não é nenhuma maldade. Por medo, ele trouxe o Muricy. Já deveria tê-lo feito antes. E já era o que a torcida queria, já né? era o que a torcida queria. Porém, há uma história que, como se queria manter o treinador anterior, para não atender a torcida 100%, trouxeram o Paulo Autuori. Tiram o meu treinador, porém não lhe dou o que querem, que é o Muricy, virar o Paulo Autuori. Isso é uma conversa que eu sei que é verdadeira. Devemos agradecer ao Paulo pela essa reorganização temporária, porque sem ela esses resultados não viriam. E o Muricy fez aquilo que eu falo, se pegar o meu Twitter, há 2, 3 anos. Por favor, arruma a defesa. São Paulo tomava gols fáceis, tomava gols todos os jogos, previsíveis, a bola aérea era um desastre, a marcação era ruim, os laterais passavam sem compromisso, sem retorno. E depois que o Muricy ajustou a defesa, jogando ora com 3 zagueiros, ora com lateral, afunilando a marcação, apertando a marcação, o São Paulo passou a ter resultados. Veja quantos gols o São Paulo tomou. Sim. Depois do Muricy. Só houve uma extravagância, o jogo da Vila Belmiro, aqueles 3-0, que a hora que estava 1-0, o São Paulo tentou empate, tomou o segundo, e o terceiro foi por conta da raiva, né, do jeito do jogo. Mas os jogos que o São Paulo competiu igualmente, em nenhum momento o São Paulo tomou gols fáceis. Mesmo equipes fortes. Com equipes fortíssimas, ainda vencendo mais organizadas, né? Mais organizadas e tudo mais. Então o Muricy conseguiu, da consistência defensiva, a passagem da bola no momento certo para o ataque e a exploração daquilo que ele sabe fazer muito bem, que é o contra-ataque bem feito e a bola parada. Era o que o São Paulo precisava. Cair não deve cair. Não, nunca cai. Mas assim, essa administração mostrou algumas falhas, demorou até reconhecer algumas delas, né? E agora parece que se estabeleceu. Depois daquele movimento seu de já falar das eleições, antecipar a discussão, acabou que hoje nós temos já quem está do outro lado, né? O Leco acabou desistindo. Como você vê esse cenário hoje? Ficou mais difícil para a oposição? Ficou mais fácil? A oposição, que não é uma oposição no sentido de ser histórico, contrário, né? Histórico e contrário, ela só resgata valores importantes do São Paulo, que não tinham vez e são históricos vencedores do São Paulo, e ela
tem uma série de dissidentes que discordam da metodologia utilizada nos últimos 3 anos. Não é uma oposição que radicalize, que venha para contrapor, ou venha para prejudicar, ou para falar mal. Ela foi muito importante, porque até então o São Paulo era dominado por uma ideologia só. Era o presidente Juvenal que ia decidir quem ia ser o presidente. Ele ia nomear o futuro presidente, quase que nomear o futuro presidente. Isso não podia acontecer numa democracia, num clube como o São Paulo, que tem inúmeras pessoas qualificadas para dirigir o São Paulo. O grande erro foi justificar o 3º mandato como se o São Paulo não tivesse ninguém de qualidade para exercê-lo. Era um momento de decisões que o São Paulo pretendia a Copa do Mundo, que terminava o Cotia. Se ficasse nisso, estava muito bem, mas extrapolou um pouco esse poder para ser um poder onde as decisões todas estavam fechadas. E o São Paulo regrediu com isso, é notório. Lamentavelmente, o próprio presidente Juvenal Juvencio disse que cometi muitos erros. São normais erros em futebol, mas foi um excesso de opinião individual, quando muito poderia ter, né? Exato. E eu várias vezes falei isso para ele, com muito respeito. Mas de repente, só a vertente dele, a versão que ele criava para o futebol e o seu diretor de futebol é que pareciam ser consistentes. Qualquer outra ideia era uma ideia contraditória para o mal. Ao contrário. E ficou claro agora que o São Paulo tem 2 candidatos bons, fortes. O Calil, com toda a sua experiência administrativa, que eu acompanho no futebol. O Carlos Miguel, que volta depois de 25 anos, não sei o que será. Como nome, sem dúvida alguma, é um nome importante, mas não sei como seria a constituição do seu organismo de governo. Acho que ele está longe do São Paulo há muito tempo e tem dificuldades de assimilar esse novo momento do futebol, na minha opinião. Mas não vamos desqualificá-lo, é um candidato bom. É um concorrente forte. Um concorrente bom. Quando eu digo bom, é bom para o São Paulo. O Calil é bom para o São Paulo, o Carlos Miguel é bom para o São Paulo. Que não poderia ter um candidato sem expressão. E sem essa briga, né? Porque essa disputa é saudável, né? Essa disputa foi tão saudável que começaram a se mexer, o Muricy voltou. Se não tivesse essa busca, talvez tivesse o Ney Franco até hoje, o Muricy não teria voltado pelas dissidências que possam ter feito lá no grupo dos diretores para não trazê-lo de volta. Houve uma unificação das ideias para que ele voltasse e o clube está mais forte, mais arejado, né? Mais arejado. E a coisa do Paulo Amaral, porque assim, o Adalberto retornou, né, ao São Paulo contra a torcida, contra a vontade da torcida, e logo fez uma declaração contra o Rogério Ceni. Contra o Rosan. Contra o Rosan, que são 2 profissionais que não tem o que se falar. E o Paulo Amaral também foi envolvido numa história de uma declaração. Como é que foi isso? Porque a oposição a situação já até... O Casares andou falando isso, e eu vou deixar claro para ele aqui, para que ele não aproveite de coisas que não são verdadeiras. Ele que fala que é muito verdadeiro. Primeiro, o presidente Paulo Amaral não deu declarações. Ele foi perguntado. É diferente de você vir e dar uma entrevista, como foi feita em relação ao Rogério Ceni e ao próprio São Paulo. Adalberto, né? Que ele exatamente veio com uma declaração. O presidente Paulo Amaral tem no seu histórico o atrito de contrato com o Rogério Ceni. Inegável. Ele veio e disse: não quero falar sobre esse assunto. Esse é um assunto encerrado, de um atleta que se valorizou no clube e é um grande personagem do clube. Não vou voltar a este assunto. Insistido e instigado pelo repórter, veio a segunda pergunta: o senhor se arrepende? Ele falou: não me arrependo de nada. No que ele fez muito bem de dizer isto, porque ele não pode rasgar a biografia dele com as suas teses e procedimentos de época. Sim. Aquela época tinha uma razão de ser, justa ou não, ele tinha seus motivos. Não se pode trazer uma questão de 13 anos para hoje, e ele querendo sair disso, não quero tocar nesse assunto. E o repórter insistia: esse assunto está encerrado. É um grande atleta do São Paulo, ou seja, simplesmente foi elegantíssimo.
O fato atual não. O fato Só atual... que a imprensa já coloca Claro, outras, né? inclusive a manchete que o Lance colocou, profundamente lamentável, eu reclamei que ninguém está contra o Rogério, todo mundo a favor dele, sempre foi, mas ainda mais eu que sou um grande amigo dele, não teria razão alguma para isso. Então foi uma manchete distorcida da realidade, do contexto e do texto escrito. Para vender, né? Para fazer farol, né? Então eu discordo da manchete e eles mesmos reconheceram que a manchete é ruim do Bruno Quaresma. Bruno Quaresma se equivocou na manchete. Agora, o conteúdo está claro, não quero tocar nesse assunto, esse assunto é do passado. Ao contrário de quem está no governo, quem está lá trabalhando, que vem no dia do jogo do Criciúma e fala mal do Rogério Ceni. Isso foi... Então, o futuro do São Paulo, seja com situação ou oposição, ainda que seja, deve ser um futuro melhor, deve ser um futuro... O torcedor pode se acalmar. Eu acho que o futuro sempre é melhor, né? Você sempre tem que almejar coisas boas, pautada nas experiências anteriores, né? Ninguém que está se propondo a dirigir o São Paulo é inocente, é marinheiro de primeira viagem ou caiu de paraquedas no São Paulo. Esses homens não estão de paraquedas no São Paulo. E eu que estou defendendo o Calil também não caí de paraquedas. Eu tenho uma carreira de 32 anos, toda ela ligada ao futebol, para apoiar o Calil e fazer o São Paulo forte. Vamos torcer para o melhor, então. Deus quiser. Obrigado. Obrigado.